Fala galera, Rodrigo aqui com vocês mais uma vez para mais um vídeo de análise de dados da Copa e hoje um vídeo diferente. A gente teve uma pausa nos jogos, né? Então eles só retomam daqui 2 dias. Eu vou aproveitar essa pausa para a gente estudar um pouco mais sobre o Catar, né? Tivemos notícias ruins sobre o Catar. A gente celebra a Copa, celebra tudo que está acontecendo na Copa, mas tem coisas que também não são tão legais sobre a escolha do país sede. A gente vai analisar hoje junto esses dados. De quebra, eu vou mostrar para vocês como é que a gente pode usar como é que a gente consegue fazer esse tipo de análise usando inteligência artificial. Então, sem mais delongas, bora lá aprender comigo? Bom, pessoal, eu vim aqui na minha tela no Google, coloquei aqui, quantas pessoas morreram durante as obras da Copa. Tiveram várias denúncias de muitos imigrantes que morreram durante a preparação dos jogos. E aí hoje a gente vai checar, né? Nós como profissionais de dados, quando a gente recebe esse tipo de notícia, faz parte também, acho que, do nosso profissional e tem que fazer parte da nossa vida pessoal, checar a veracidade das informações. E aí hoje eu vou ensinar para vocês alguns mecanismos para a gente checar isso, né? Então, quando a gente coloca essa pesquisa, de fato morreram imigrantes. Tem uma parte triste do Catar, né? Que é importante a gente sempre lembrar isso, porque a escolha do país sede envolveu uma série de muita repercussão, né? Então, quando você olha aqui, você vê, por exemplo, que ONGs já denunciavam condições desumanas para imigrantes que construíram os estádios. E aí o chefe da Copa do Mundo no Catar mesmo, ele chegou a dizer que no dia 29 de novembro de 2022, que morreram entre 400 e 500 pessoas. Então esse é o número que um chefe das organizações do país sede disse que morreram de pessoas. Só que aí quando a gente desce um pouco mais, tiveram mais notícias, Por exemplo, é verdade que, esse aqui é um cheque do Terra, né? É verdade que 6 mil trabalhadores morreram durante as obras? Chegou-se a falar de mais de 15 mil mortes, então a gente teve muita repercussão, porque diziam que o Catar fala que morreu de 400 a 500 diretamente relacionado aos estádios, mas por trás disso todo mundo fala, tem as condições de quem trabalhou nas obras de infraestrutura da cidade, que foi construído muitos prédios, foram construídos muitos hotéis, então você tinha um número um pouco maior. Então aqui você tem, por exemplo, vamos entrar nessa notícia do Terra aqui, é verdade que morreram 6 mil trabalhadores, então vou clicar aqui, abril. E aí você vem aqui e já checa. Os números divulgados se baseiam em dados de 5 países com imigrantes no Catar, que foram publicados pela primeira vez pelo jornal britânico The Guardian. Então, a referência é esse jornal, The Guardian. E aí, às vésperas da Copa, uma questão assustadora vem sendo abordada constantemente em todo o planeta. Isso aqui é uma notícia de antes da Copa começar, né? Então, o The Guardian, em 2021, disse que cerca de 6.500 trabalhadores imigrantes morreram no país, tá? Quando a gente pesquisa no próprio The Guardian, pessoal, você vê que tem essa publicação. Então, eu vou procurar com vocês para a gente encontrar. E eles fazem essa análise de dados baseada nos números de mortes de imigrantes que foram para o Catar. Não em dados oficiais do governo do Catar sobre pessoas diretamente relacionadas aos trabalhos na Copa. Então, você tem aí uma discrepância. Só que, de fato, é uma notícia que traz aí 6.500 e ela tem uma fonte. Para a gente checar essa fonte, eu vou dar agora uma dica para vocês. Vou mostrar para vocês um local que a gente pode fazer esse tipo de check-up facilmente, tá? Então, um local onde a gente consegue checar esses números para garantir a veracidade deles, Esse local chama-se OpenAI. Então, é uma inteligência artificial. Ela não vai checar exatamente a veracidade, mas ela é um bom caminho para você trabalhar e até construir texto. Vocês vão gostar. Chama-se OpenAI. Se alguém já conhecia, deixa no comentário aqui depois como usa, se achou interessante. Se não conhecia, vamos aprender junto. Então, você vai entrar nesse endereço aqui, beta.openai.com, tá? Quando você entrar, você vai vir aqui nessa parte aqui, de Playground. Vai clicar aqui no Playground, ele vai abrir essa janela. O que é essa janela? Essa janela é o OpenAI. Como é que funciona essa inteligência artificial? Ela usa um algoritmo, né, um modelo chamado Text DaVinci 003, um algoritmo GPT-3. Então, é um algoritmo de linguagem de processamento natural, tá? De NPL, que a gente fala, que é Natural Language Process. Então, ele usa esse algoritmo de linguagem de processamento natural e aí ele coleta dados de toda a web e responde coisas que você coloca dentro dele. Então, por exemplo, se eu vier nessa AI, eu quero checar, né? Aí eu quero checar uma informação. Eu posso vir aqui, só que eu tenho que escrever sempre em inglês, tá, pessoal? How many
aqui é sempre em inglês, tá? How many people died during preparation for FWC, tá? Que aí eu no final coloco in Qatar. E aí eu coloco aqui uma interrogação. Quando você faz isso, você está conversando com essa inteligência artificial, tá? Você vem aqui e coloca, ó, submit. Ele vai dar uma resposta. Então, ele pesquisa e o algoritmo gera algo. Então, ó, o que o algoritmo está dizendo? There is no definitive answer to this question, as there is no reliable source that has documented the exact number of people who died during the preparation for 2022 FIFA World Cup in Qatar. O que isso quer dizer, então, aqui, traduzindo, né? Ele está falando que não existe nenhum dado oficial e confiável para que ele possa trazer esses números. Então, quando a gente faz a pesquisa direto, é óbvio, aqui eu estou usando um algoritmo que checa na web. Você pode encontrar isso, de repente, em outras fontes, mas esse é um bom caminho. Então, poxa, então não tem uma fonte confiável? Mas as notícias diziam que era de acordo com o The Guardian, né? Então, eu vou vir aqui e vou colocar How many people died during preparation for FIFA World Cup in Qatar according to The Guardian. Então eu vou colocar aqui. Será que o The Guardian fez mesmo esse trabalho? Será que eles disseram algo sobre isso? Aí eu vou dar aqui um submit. E aí eu vou checar. Olha só. Aí agora o nosso IA aqui, a nossa IA, OpenAI aqui, ela já diz que, de acordo com o The Guardian, pelo menos 6.500 imigrantes, trabalhadores da Índia, Nepal e outros países morreram durante a preparação dos Jogos no Catar. Então, de fato, existiu esse estudo do The Guardian. Se eu vier aqui, ó, e colocar assim, ó, The Guardian, immigrants die. Só coloquei algumas palavras-chave, tá? Para pesquisar. Ó, ele já traz algumas, ó. Então, ele tem aqui, ó, olha só a pesquisa, ó, www.theguardian.com, revelado, 6.500 imigrantes morreram nas obras aqui. Ok, yes, I'm happy. Ó, e aí eu consigo ler a notícia que de fato morreram pessoas, sim. Eles publicaram esse estudo. E aí aqui eu consigo checar a origem, pessoal. Uma coisa muito importante para a gente sempre checar você vê a notícia ela sugere que alguém falou. Quando ela sugere desse alguém, pesquisa nessa fonte original. Então, isso serve para notícias, isso serve para dados. Quando você está trabalhando na empresa, você vai coletar alguma coisa, vai na origem. Tenta sempre achar o dado original, não o que alguém está te passando tratado, tá? Então, se eu encontrei que é segundo The Guardian, primeiro eu venho aqui no OpenAI e tentei encontrar com inteligência artificial, porque ela tem um poder de processamento maior e abarca mais coisas, se tem alguma coisa verídica. Aí ela me disse que não tem oficial, mas eu tenho algo do The Guardian. Eu coloquei a pergunta segundo o The Guardian, ela me trouxe uma resposta, aí eu falei, beleza, agora eu vou checar no The Guardian, de fato eu encontrei. Então, não existe oficial dos organizadores dos jogos, mas, segundo The Guardian, de fato, morreram 6.500 imigrantes. E aí, quando vocês checam aqui, eles fizeram uma correlação, né, entre o número de trabalhadores, que é o acréscimo nesses países, e quantos desses morreram. Então, tem um estudo, uma análise, um estudo estatístico por trás aqui que comprova esse número. Mas aí eles meio que correlacionam, né? Aumentou o número de trabalhadores, muitos desses trabalhadores foram para o Catar, aumentou também o número de mortes desses trabalhadores, logo, se aumentou o número de trabalhadores no Catar, imigrantes no Catar desses países, e aumentou o número de trabalhadores desses países, imigrantes em outros países que morreram, eles associaram diretamente, fizeram uma associação não direta, indireta, entre os preparativos para os Jogos da Copa e essa morte. Se isso é uma correlação que é verdadeira, pessoal, a gente não consegue dizer, mas é importante que existem números, existem argumentações, existem mortes, pessoas de fato morreram. Existe uma questão por trás da preparação dos jogos, que é uma questão humana importante e que, se a gente faz uma análise, e aí com as ferramentas que eu dei para vocês, a gente consegue descobrir que sim,
tem um fundo de verdade. Não é cravado, não tem algo oficial, mas segundo esse estudo que é por trás, fazendo correlação e análise de dados, a gente consegue não ter o oficial, mas ter uma diretriz de qualquer forma, tá bom? Bom, pessoal, então essa foi a nossa análise. Aí vocês aprenderam inteligência artificial para checar a veracidade de informações. Hoje a gente falou muito mais de análise de dados sobre texto, né? Analisando texto, analisando notícias. Espero que vocês tenham curtido. Se vocês curtiram essa ferramenta, curtiram essa forma de analisar, acham que é importante, deixa aqui nos comentários o que você acha, sua opinião, suas sugestões, suas dicas, tá bom? Não esquece de compartilhar esse vídeo com quem você acha que é interessante e eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, galera. Até a próxima. Tchau, tchau.